Segunda parte da aula, eu separei aqui para a gente falar de síndromes polipóides, tá? A síndrome de Lynch é a principal, não polipóide, e as polipóides têm várias, tá? Mas eu quero focar nas principais que aparecem pra gente, que são a FAP, gente, eu uso o termo FAP, porque aqui no Rio, PAF é outra coisa, tá? É Projeto de Arma de Fogo, então você vai me ouvir falando FAP, mas falar PAF não está errado, que é a sigla em português, tá? Também não confundir com polineuropatia amiloidótica familiar. Então, é melhor falar polipose adenomatosa familiar mesmo. A polipose adenomatosa familiar está associada com o gene APC, tá? Ela pode ter dois fenótipos, o fenótipo clássico, de uma polipose mais profusa, e da polipose atenuada, tá? O que diferencia? O número de pólipos, essencialmente. Na FAP você tem pelo menos 100 até milhares, e na FAP fica em torno de 30 a 100, tá? Tem outros achados também associados a mutações nesse gene, que não são malignos. Por exemplo, tem um que é a hipertrofia congênita do epitélio pigmentar da retina, que você também pode complementar a sua investigação no paciente clinicamente com isso. Algumas anomalias dentárias, osteomas, esses são mais raros na FAP, são mais comuns de acontecer na FAP clássica. E também tem uma questão interessante da polipose adenomatosa familiar, que é o tumor desmoide. O tumor desmoide ele não é um tumor maligno, ele pode acontecer principalmente cavidade abdominal, e ele é um tumor que a gente evita um pouco de mexer nele, porque você manipular a cavidade abdominal, você pode predispor ao desenvolvimento desses tumores. Mas eles podem causar dor, eles podem como é que fala? Comprimir estruturas. Então, quando você tem um paciente com FAP, é importante que você faça um exame abdominal nesse paciente regularmente, tá? Ele também tem um mecanismo de supressão tumoral, tá? O que ele faz? Ele produz uma proteína multidomínio que ela suprime, ela antagoniza a via do Wnt, tá? O Wnt é um oncogene. Então, se ele antagoniza um oncogene, ele é um gene de supressão tumoral, tá? Só lembrando, eu falei dos tumores desmoides, eles são incomuns na FAP atenuada, tá? É mais para FAP clássica. E também tem risco para outros tumores, mas o principal é o câncer coloretal, tá? Virtualmente 100% até o fim da vida de um paciente com FAP, ele vai ter câncer coloretal. Por isso que para essa doença existem cirurgias profiláticas, tá? Que podem ser indicadas. Também pode estar associado com tumores de tireoide, principalmente do tipo papilífero. E também tem uma coisa interessante, eu não vou focar tanto nisso para não tão técnico, porque é muito detalhe, mas isso também é fácil de pesquisar, que tem uma correlação interessante do genótipo e o fenótipo. Você sabe que alguns códons específicos no gene, eles podem levar a um fenótipo mais da FAP clássica, com mais números de pólipos, e outros com menos número de pólipos. Geralmente, vou falar muito assim, no geral, os códons mais ou menos do meio, eles levam a uma polipose que pode se manifestar numa idade mais precoce e mais 5 linhas e 3 linhas mais tardiamente. Mas é importante isso porque a gente consegue, então, talvez ajudar no guiar um tratamento profilático, pensar em idade de início de conduta de rastreio, tá? Então, assim, é uma coisa interessante para esse gene em específico, que a gente não tem para todas as síndromes de predisposição hereditária a câncer. Outro quadro aqui para a gente ver, que os cânceres de intestino, geralmente eles são de duodeno periampular, distal duodeno é mais raro. Também pode aumentar risco para câncer de pâncreas, para câncer de tireoide do tipo papilífero, sistema nervoso central, mas esse diferente da síndrome de Lynch, que é o glioblastoma principal, geralmente esse é o meduloblastoma, hepatoblastoma, principalmente na infância também, de dutos biliares e de estômago também, tá? Mas para duto biliar e para estômago é menos. Então vamos para esse caso. Esse caso é meu, tá? Do INCA. Esse caso é bem legal e, curiosamente, o exame foi para Mendex. Uma mulher de 45 anos que teve um carcinoma papilífero de tireoide com 16 anos, teve um adenocarcinoma de íleo com 25 anos, ela tem mais de 2.000 pólipos adenomatosos na colonoscopia. Eu não coloquei a foto aqui, mas assim,
é atapetado, tá? Você vê o intestino, ele é um tapete de pólipos, inclusive não tá nem para contar, é mais ou menos um cálculo que o colonoscopista faz, ele vai meio que por quadrantes, bom, aqui tem tantos, ele consegue estimar, mas quando consegue ver, bom, são mais de 2.000, são milhares, tá? Uma polipose profusa mesmo. A filha dessa paciente também tem pólipos intestinais e ela também tinha adenomas no duodeno, tá? Esse quadro é típico, concordam? Ela teve câncer de tireoide do tipo papilífero, muito jovem, câncer de intestino, muito jovem, tem uma polipose importante, tem uma filha também com pólipos, tem adenomas duodenais também, que é um caso, então, bem típico. Quando a gente abre a análise dessa paciente, já pula aqui para a gente uma variante no APC, tá? Qual o tipo dessa mutação, gente? Lucas? Frame shift. Isso, ela é um frame. Uhum. E ela leva, então, a uma perda de função, certo? Faz sentido com o mecanismo desse gene? De patogenicidade? Sim. Faz, certo? Porque ela está levando a uma perda de função num gene que vai antagonizar uma via oncogênica, tá? Então, posso dizer que no códon 600, as alterações, elas geralmente estão... ela começa a dar manifestações colônicas, ou seja, os pólipos, em torno de 30 anos, tá? Faz sentido com o nosso quadro. Até a filha com 24 já tem pólipos. Vamos ver se essa variante é real. Bom, eu não tenho dúvida que ela é real, tá? Ela tem realmente uma deleção de um A, visto nas duas direções, uma região muito bem coberta, uma proporção mais ou menos de uma heterozigose, que por uma doença de herança autossômica dominante realmente é o que eu espero. Então, essa variante ela foi classificada como patogênica. Alguém discorda dessa classificação? Não, então, quem cala consente. Então, vou seguir. Então, do APC, na verdade, eu queria falar só realmente desse caso, mas as mutações, elas também são mutações no APC que estão associadas à FAP atenuada. Então, na verdade, a diferenciação entre elas é pela clínica mesmo, tá? Pelo número de pólipos, pelas manifestações. Então, o manejo dela, a gente vai tateando de acordo com a clínica, o rastreio e por aí vai. Essa é uma síndrome, não são todas, tá? Acho que a Júlia tinha falado isso também, falando em relação à TP53. A gente só justifica você testar um menor de idade se aquela síndrome em específico tiver manifestação na infância. E nesse caso tem, tá? O risco para tumores de tireoide começa a partir dos 7 anos de idade. Então, nesse caso, você vê, tem, por exemplo, os pais, tem o pai ou a mãe tem uma mutação no APC, você pode sim oferecer a testagem daquela variante para a criança. É claro que sempre que a gente vai testar uma criança, a gente tem que pedir autorização dos pais, tá? Geralmente até por escrito é bom ter um termo de consentimento. Se não, as outras síndromes que não aumentam o risco para cânceres na infância, a gente espera o paciente chegar na maioridade para fazer um aconselhamento genético, tá? Esqueci de colocar isso no slide, mas é uma observação interessante. Essa síndrome agora é uma outra também polipóide, que também, essa faz um diagnóstico diferencial com a FAP atenuada, porque o número de pólipos pode ser semelhante, tá? Que é a polipose associada a multi-Y, que a gente chama de MAP. Essa é uma síndrome que o comportamento dela é de herança autossômica recessiva, tá? Então, você precisa ter mutações bialélicas para você ter o diagnóstico da MAP, tá? Mas também existe um fenótipo em heterozigose, que eu vou falar um pouquinho mais à frente.
O risco para câncer de intestino nessa síndrome é muito alto, chega até 80%, e o mecanismo como ela funciona também é um mecanismo de reparo, que é o Base Excision Repair. É um mecanismo que protege a gente de produtos do metabolismo celular. Espécie reativa de oxigênio, metilação, deaminação, hidroxilação e por aí vai, tá? Ela é uma enzima que ela é uma DNA glicosilase, que auxilia, na verdade, protege as células dos efeitos mutagênicos, especificamente de oxidação da guanina, tá? Mas então é uma síndrome que ela tem uma penetrância alta, aumenta muito o risco. A diferença dela é o tipo da herança. Também é interessante aqui para a gente associar com o número de pólipos, aqui a frequência que você vai possivelmente encontrar mutações bialélicas no MUT-YH e correlacionando com o número de pólipos que você vê a colonoscopia, tá? Você vê que principalmente é de 50 a 99 pólipos, é o mais comum, tá? E isso também é o mais comum quando a gente fala da polipose adenomatosa familiar atenuada. Desculpa. Por isso que são diagnósticos diferenciais, inclusive quando você vê uma polipose desse tipo, está indicado você pedir o sequenciamento dos 2 genes mesmo em paralelo, tá? Você vê que uma polipose profusa é muito rara na MAP. Bom, vamos para esse caso agora então. É um homem de 39 anos, teve câncer coloretal com 38. Tem uma irmã com pólipos intestinais e os pais são primos de primeiro grau. Se a gente parasse aqui, ele já teria indicação de uma investigação? Sim, menos de 50 anos, né? Isso. No caso aí seria um critério para síndrome de Lynch, mas de qualquer forma é um câncer de intestino numa idade jovem. Mas aí vieram mais informações para gente. Uma irmã tem pólipos, está aqui como ela afetada, mas aqui o nosso probando aqui. E os pais são primos de primeiro grau. Não fala para gente quantos pólipos, nada disso. Mas o que chama a nossa atenção nessa história? Tem algum microfone vazando aí? Qual a informação mais importante que está nesse slide, que inclusive tem até um heredograma para ajudar no chute? Consanguinidade? Isso aí, tá? Porque nesse caso aqui, em específico, esse câncer coloretal e os pólipos intestinais, eles eram por conta de uma MAP. E a MAP tem herança autossômica recessiva. Então, você tem que ter mutação bialélica. Vocês sabem, conhecem, vocês sabem muito bem que com sanguinidade a gente tem um risco maior para doenças recessivas, certo? Então, realmente, a gente teve aqui uma alteração no MUT-YH em homozigose. Vamos ver se está em homozigose mesmo? Bem no iniciozinho aqui, ó, do exo. E ela está em homozigose, ela está presente em todos os RITs, tá? Fala a favor, né? Não é uma heterozigose composta, um casal consanguíneo, eu realmente espero que aconteça dessa forma, tá? Guardem que essa é a alteração, que essa variante aqui é 396, que eu vou falar um pouco mais sobre ela, tá? Mas posso afirmar para vocês que ela é uma variante missense, que embora ela seja muito comum, ela já é muito estudada, então a gente sabe que ela é patogênica, tá? Então esse paciente realmente ele fechou um diagnóstico de MAP, porque ele tem uma mutação bialélica no gene associado a essa síndrome. O MUT-YH, e aqui, na verdade, esqueçam que aqui está escrito MAP, tá? Na verdade, o MUT-YH, ele tem um fenótipo em heterozigose, que também aumenta o risco para tumores, tá? A gente tem aí um risco de 6% para câncer coloretal cumulativo para esses pacientes que carregam só uma mutação nesse gene em heterozigose. Possivelmente haja aumento de risco para outros tumores, tá? Até gástrico, acho que de endométrio também, mas a questão é a seguinte: precisamos de mais estudos a esse respeito, não podemos afirmar ainda, tá? Então, o que a gente sabe aumenta o risco para câncer coloretal. Mas, vale a pena você reportar uma mutação em heterozigose nesse gene, mesmo sem quadro clínico compatível? Pensando agora que nem em risco para tumores, não.
Vocês acham que vale a pena? Vocês acham que é uma informação importante para o paciente saber que ele possui aquela mutação? Até porque, assim, até o rastreio, os protocolos de rastreio, a maior parte das fontes diz que você nem precisa mudar oficialmente o protocolo. É claro que numa história familiar que você tem paciente com câncer coloretal em idade jovem, você pode começar o rastreio para os familiares numa idade mais jovem, sim, não está errado, tá? Mas qual que é a maior importância aqui para um paciente, então, saber que ele tem essa mutação? O que vocês acham, enquanto médicos geneticistas? Parte de aconselhamento genético. Eu concordo com você, Lucas. Eu concordo. Obrigado. Eu concordo pelo seguinte, bom, a gente viu que para MAP, o risco para câncer coloretal pode chegar a 80%. Eu não gostaria de ter um filho com esse risco. Então, assim, para nós, a importância, é claro que tem essa questão do risco cumulativo para câncer coloretal, mas a gente tem que pensar também em aconselhamento genético, tá? Talvez para um carreador dessa variante heterozigose não vai mudar tanto a vida, mas pensando que as mutações, existem algumas mutações específicas que eu vou mostrar, que elas têm uma frequência muito alta na população, talvez o paciente queira testar o parceiro para ver se ele também é portador daquela mutação ou de outra, tá? Então, a gente reporta por conta desse risco e a gente também acha importante o aconselhamento genético nesses casos. Quer dizer, em todos, né? Mas nesse caso que você tem uma herança, uma doença, uma condição, né? Uma predisposição com fenótipo bialélico, a gente interpreta isso como uma informação importante. Então, vamos lá. Uma mulher de 37 anos, com câncer de mama triplo negativo. Não falou nada da história familiar. Vocês assistiram a aula da Júlia, né? Foi ótimo. O que vocês chutam aí? Que painel que você pediria para ela? Você pediria de coloretal? Você pediria de melanoma? Você pediria de ovário? Eu ia pedir a Gaboc, eu acho. Perfeito, concordo com você, tá? Concordo. Porque eu pensaria primeiro nos genes principais associados à síndrome de câncer de mama e ovário hereditário. Ponto. Pelo quadro clínico, tá? Mas aí a gente encontrou isso aqui, ó. Nada associado a HBOC, tá? Essa aqui no Tier 3 eu posso mostrar para vocês, mas era uma intrônica muito profunda no BRCA, não era patogênica. Mas a gente encontrou, então, essa alteração, a 396, que é patogênica, conhecemos ela muito bem. Você vê que, olha só, gente, nos bancos de controle, tem paciente, inclusive, com ela em homozigose. Tem paciente que tem pólipo e nem sabe, tá? Foquem aqui, ó. Olha a frequência dela na população, olha quantas vezes a gente já reportou ela só na Mendelics, tá? E provavelmente a gente já reportou ela mais vezes, que isso aqui ele puxa, às vezes ele não puxa algumas que foram reportadas quando a gente alinhava no 37. Então, assim, essa é uma variante que ela é muito comum. Por isso que até a gente tem provas de que ela é patogênica mesmo, a gente tem ela muito estudada. A maior parte dos estudos associados para MUT-YH levam essa variante e essa aqui como principais estudadas, porque elas são muito frequentes, são as mais frequentes. Então, essa aqui, a 179, ela é muito comum. Isso é interessante também a gente saber pelo seguinte, se você pede por algum motivo, e eu vou mostrar um motivo, um MLPA para o multi-YH, o kit do MLPA do multi-YH, ele tem sondas para essas duas variantes. A gente sabe que MLPA não pega mutação de ponto, não era para pegar, né? Ela vê grandes rearranjos gênicos. Mas, se você pegar um laudo de MLPA que mostrar uma presença dessa variante, por exemplo, o laudo não está errado. O kit de MLPA, ele tem sondas para essas duas variantes por conta da frequência delas, tá? Então, só para se vocês algum dia pegarem um laudo, não está errado. Eu coloquei aqui, coloquei caso 6,5, porque, na verdade, tanto faz, poderia ser essa variante como poderia ser essa. Mas, o que é importante a gente saber aqui também, gente? O fenótipo da paciente era um câncer de mama triplo negativo. E essa variante, ela é muito frequente. Então, ela não explica o quadro clínico da paciente, tá? Claro que eu posso jurar? Não. Às vezes alguém pode publicar depois um estudo que mostra que causa sim, mas ela é muito comum. Tão comum que tem um trabalho que está para ser publicado, até do nosso N da Mendelics mesmo, mais ou menos 1.500 pacientes que fizeram painel de câncer de mama e ovário hereditários,
mais ou menos 11% tinha uma dessas variantes em heterozigose, dada a frequência delas. Então, assim, explica o quadro clínico? Muito provavelmente não, porque essas pacientes foram referidas para fazer esses painéis por conta do câncer de mama. Então, a gente poderia considerar isso como um achado. De qualquer forma, é reportável, porque isso vai mudar o aconselhamento genético, tá? Mas essas variantes, vocês vão encontrar elas muitas vezes na vida de vocês. Não levem susto. Mas aí a gente veio agora, então, um outro caso aqui, com uma mulher de 69 anos, com câncer de mama aos 50 anos, também falou que tinha uma história de câncer na família, mas não especificou, tá? Esse caso aqui eu quero mostrar uma coisa que é interessante para vocês, porque pode ser um efeito fundador, tá? Eu gosto dessa alteração porque ela parece muito bonitinha para nós. Mas, vamos lá, gente, o que é isso aí? CNV. CNV. Obrigada. E ele fala para nós aqui, então, que foi deletado o exon 3 a 16 do multi-YH com score alto. Então, vamos ver. Olha só. É exatamente aquilo que está ali, tá? Tem uma frequência zero, mas assim, CNV, o VSA, ele costuma puxar como VUS, ele assim, a CNV é a gente que tem que realmente pegar e olhar mesmo, inclusive aqui no GV que eu vou mostrar para vocês como ela aparece. Deixa eu pegar aqui, ó, tô copiando a região cromossômica. Eu já deixei esse caso carregado, tá, gente? Deixa eu fechar esse aqui. Esse é o KXQ, esse aqui. Deixa eu botar ele mais em evidência. Peguei a posição cromossômica, vou dar um Ctrl V aqui. É o KXQ mesmo, gente? Então ele não foi para a região que eu queria, continua aqui. Agora foi, motivo YH. A região é muito grande, gente, ele vai demorar um pouquinho para carregar mesmo, tá? Enquanto carrega, alguma dúvida? Mais uma curiosidade, Leila. Oi. Aqui a Nina. Oi, Nina. Você já encontrou algum caso em que você achou um dos alelos deletados e uma variante num outro alelo? Ou... Você vai dar spoiler da minha aula, Nina? Isso. Eu vou mostrar um caso, tá? Pode deixar. Obrigada. Sim, já. Até porque, veja, eu falei, né? Essas duas variantes, a 396 e a 179, elas são muito, muito frequentes. E aqui no Brasil, na Espanha e na França, enfim, no sul da Europa, e bom, caiu na gente, porque a gente veio a nossa colonização, etc, etc. Essa deleção que eu vou mostrar, ela é uma deleção que pode estar mais comum aqui mesmo, tá? Então, não é impossível, pode acontecer. Eu vou mostrar como que ela aparece para nós. Ai, gente, não é possível que você não vai carregar para mim. Não, agora vai. Por isso que eu tiro o print, tá vendo? Vai que dá problema. Tá. Bom, puxei aqui, é o KXQ, tá, gente? Finge que não tá vendo o ACT aqui. Eu vi realmente, ela tem um score alto, que ele já tinha puxado para mim. Vou tentar ver aqui, então, para ver se tem pontos de queda. Será que eu consigo identificar os pontos exatamente onde que eu quebrei? E para isso a gente coloca aqui, a gente tem essa opção do View as Pairs.
E olha só o que apareceu pra gente. Vou rodar até lá embaixo, tá? Mas ele tá lá em cima. Vou voltar. Isso aqui é o que a gente chama de Golden Reads, tá? Quando a gente consegue determinar no próprio NGS exatamente os pontos de quebra. Eu vou aproximar para a gente ver direitinho, para a gente ver, então, quais são esses pontos de quebra e quais são os exons que ele engloba. Deixa eu expandir. Não. Desculpa, gente. Não. Vocês estão vendo que isso aqui, ó, é exatamente a mesma sequência? A gente consegue, então, ver que o nosso ponto de quebra está aqui. Então, se a gente clica... Não, peraí. Tem que clicar para cá. Eu tenho aqui, então, minha posição, tá? De um ponto de quebra. E se eu for até o outro... Deixa eu só ver aqui, olha só. O que a gente pegou... Ele puxa aqui, em alguns transcritos esse é o exon 3, em outros esse é o exon 4, tá? Posso dizer para vocês que no nosso transcrito consenso ele é o exon 4. Então, na verdade, provavelmente por uma diferença de transcrito, o VSA puxou do 3 ao 16, mas na verdade a gente consegue ver, por conta dos pontos de quebra aí no nosso transcrito consenso, que aquele ali, na verdade, era o exon 4. Deixa eu ver mais aqui. Então, a gente vê esses reads que eles atravessam toda a deleção e que aparecem exatamente assim bonitinhos para a gente consegue dizer, meu outro ponto de quebra está aqui. Então, eu consigo dizer que a minha deleção vai exatamente dessa posição cromossômica até aquela. Tá? Então, isso é importante mostrar para ver que o NGS é uma técnica boa para a gente ver CNV também. Em alguns casos, a gente consegue ver os pontos de quebra certinhos. Então, esse é um caso, que se eu quero só um print desse problema, que essa variante foi para o quadro principal, porque a gente conseguiu dizer que era um CNV, a gente conseguiu dizer quais eram os pontos de quebra, tá? Quando a gente consegue ver os pontos de quebra, a gente já relata isso, tá? Mas, de qualquer forma, esse caso foi complementado pelo MLPA no YH e a gente viu que realmente dos exons 4 a 16 ele estava deletado. Mas você vê que a gente conseguiu ver os pontos de quebra direitinho, tá? Esse caso é interessante. Uma mulher de 33 anos, com câncer de mama, triplo negativo, com 32 anos, tá? Não tinha história familiar de câncer. Bom, novamente, pensando na aula da Júlia, o que vocês pensariam de hipótese diagnóstica principal para essa paciente? Primeiro, nos genes de câncer de mama hereditária, ou ovário hereditário. BRCA2, PALB2, TP53. Isso. Lembrando que sempre a gente tem que pensar em TP53 no Brasil, que é uma síndrome muito rara em qualquer outro lugar, e aqui é muito mais frequente por conta do nosso efeito fundador do tropeiro, aquele querido. Bom, então a gente sabe isso, um paciente que teve um câncer de mama triplo negativo com 32 anos, tá? Concordo com você, a gente pensaria primeiro em genes de predisposição a câncer de mama e ovário hereditário, principalmente os BRCAs. E como a Júlia mesmo mostrou, que o BRCA1 ele está associado a tumores triplo negativos em idade mais jovem. Se fosse para chutar, eu chutaria então o BRCA1. Mas a gente não vai chutar. Nina, essa eu vou direcionar para você. Queria que você me dissesse o que está aparecendo aqui e por que está aparecendo dessa maneira. Então, a gente está vendo duas variantes, né? Uma missense e uma CNV, uma deleção. Isso. Na missense está aparecendo que tem duas cópias. E na deleção só em uma cópia, né?
Isso. E posso abrir para mostrar para vocês, mas é aquela deleção mesmo, tá? Que é exatamente a mesma que a gente já viu. Mas então aqui, quando eu vejo aquela e... Cadê, gente? Ó, ela tá aparecendo realmente aqui, ó. Ela tem homozigose pra gente, né? Inclusive, ela é até a 396, que é muito comum. Nina, você acha que ela tem 3 coisas diferentes? Que ela tem 3 mutações? Não sei, talvez. Fazer um MLPA aí, não sei. Nada é impossível, mas assim, vamos olhar onde é que estão essas alterações, tá? Essa alteração a 396, ela fica no exon 13, tá? E a gente sabe que a nossa deleção é do 4 ao 16. Então, uma das cópias está deletada. E se a gente tem uma deleção em heterozigose, aquela região no outro alelo, ela vai aparecer, qualquer variante ali, ela vai aparecer para a gente como em homozigose, tá? Mas ela não está em homozigose, ela está em heterozigose, essa variante. Por quê? A gente só conseguiria ver ela do outro lado se a gente tivesse o outro alelo, mas a gente vê que essa região toda está deletada. Então, a outra região, né, no caso. Então, se essa variante está no exon 13 e o meu exon 13 de uma das cópias está deletada, o NGS vai ler aquilo como uma homozigose, tá? Por quê? Só vai ler um dos alelos, porque só um deles está presente. Então, o NGS vai interpretar aquilo como uma homozigose. Quando a gente vê que isso está, na verdade, em trans com uma deleção, então, na verdade, ela tem uma 396 em heterozigose composta com uma deleção, tá? E aí, nesse caso, eu não preciso fazer nenhum outro exame complementar, né? Eu já consigo confirmar aqui mesmo. O MLPA está recomendado, Nina, assim, claro que nesse caso aqui, ele vai no quadro de variantes, como eu vou mostrar, já com os pontos de quebra, tá? Uhum. Mas assim, como padrão ouro é o MLPA, você pode complementar sim com o MLPA para ver se aquela deleção é real, tá? Mas essa paciente, ela tinha um câncer de mama triplo negativo com 32 anos. Ela acabou de ganhar uma polipose associada a multi-YH. Ela tem a polipose, o diagnóstico de polipose, pelo menos, porque ela tem realmente mutações bialélicas, ela tem uma heterozigose composta de 2 variantes que são patogênicas. Talvez ela nem soubesse, tá? A gente não sabe a história familiar, a gente não sabe nada. Mas isso a priori não explica o quadro dela, né? Sim. Tá, então vamos abrir a análise dela? Eu já tinha aberto, não sei. Eu já tinha aberto, tá aqui. Eu vou descer, tá? E aí? Parece que só tá aí para complicar, né? É isso, tá? Não é impossível, não é incomum, acontece. A gente vê paciente com mutações em 2 genes de predisposição a câncer, com 3 genes, tá? Tem paciente que tem mutação no BRCA1 e no BRCA2, tem paciente que tem mutação no TP53 e no BRCA1. Isso não é impossível de acontecer. Essa paciente, então, ela tem um stop do BRIP1. O BRIP1, ele é um gene que ele também, ele tá como se fosse na via do BRCA, tá? Então, ele também é um gene de predisposição a câncer, mas principalmente de ovário. Mas já tem estudos que comprovam que ele tem uma associação com o câncer de mama, principalmente do tipo triplo negativo, tá? Posso dizer, inclusive, que todos os casos de BRIP1 que eu já vi, todos eram de câncer de mama. E essa paciente, qual era o quadro dela? Ela tinha justamente um câncer de mama triplo negativo com 32 anos. Então, é muito provável que, na verdade, o quadro dela é explicado por essa variante no BRIP1. Mas, sim, ela tem 2 síndromes, tá? E aí, E então, é real mesmo essa variante? é né? real? Vamos lá. Ótima pergunta. Excelente, a gente sempre tem que ver isso. Principalmente nesses casos. Caraca, será que isso foi um erro?
Ou será que ela realmente foi abençoada por essas duas síndromes? Porque realmente, Nina, aqui, essa região está um pouco menos coberta, mas ela tem 20 reads, né? A gente tem, então, uma boa qualidade. Não. É uma região que ela está bem coberta, tá? Ela está em duas direções, tá vendo? Então, ela foi lida corretamente. Ó, tem reads azuis, tem reads vermelhos. Cliquei aqui. Então, ela é uma variante real também. Ai, gente, eu toda hora clico errado, peraí. E nesse caso também tem esse PMS2 ali embaixo. Você reportaria também? Porque é um... não. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Na verdade, o que acontece? Lembra que eu falei que o PMS2, ele tem o PMS2CL, que ele sofre conversão o tempo inteiro com ele? Não é incomum que a gente veja, então, aparecerem CNVs nas áreas de homologia, tá? Que são do exon 11 ao 15. Então, na verdade, não é incomum que isso aconteça, até porque essa conversão gênica específica entre eles geralmente é de duplicações, tá? Então, na verdade, isso aqui a gente não reporta, porque a gente não tem como garantir onde ela está. E também, você lembra que a Júlia falou na semana passada que duplicações em genes são muito mais difíceis de analisar também? Muito provavelmente isso aqui, se fosse real, seria provavelmente uma VUS. Mas quando isso aparece, esse tipo de evento não é incomum de aparecer. É por conta dessa conversão gênica, tá? Se fosse deleção, a gente então daria um pouco mais de atenção, né? Nina, assim, na verdade, essa conversão eu não consigo te garantir se vai ser uma duplicação ou uma deleção. O que eu sei é que é mais comum é ser uma duplicação, mas uma deleção também nessas áreas de homologia, que a gente sabe que tem uma conversão gênica o tempo inteiro, não, ainda mais que geralmente elas aparecem com score baixo, mas mesmo se aparecer com score alto, não é uma coisa que geralmente é considerada, tá? Não é um erro de técnica, não é nada disso, realmente é o comportamento desse gene com o pseudogene, tá? Obrigada. Nina, está fazendo excelentes perguntas hoje. Deixa eu ver. Passei aqui o BRIP1 também. Então, como que foi para o quadro de variante essa paciente, tá? Ela foi com a deleção, aquela deleção que a gente já tinha visto, então a gente conseguiu mandar ela com os pontos de quebra, em trans com aquela variante que é muito comum. Então, assim, isso aqui é uma coisa que você acredita, certo? Se eu estou te dizendo que essa deleção ela pode ter um efeito fundador no Brasil e que essa variante aqui é extremamente comum, você tinha feito essa pergunta, você já viu? Já, não é impossível, tá? Principalmente em variantes que têm uma frequência mais alta. E também ela tinha uma mutação no BRIP1. Então, essa paciente, na verdade, tem uma síndrome de predisposição a câncer de mama e ovário e também tem uma síndrome de polipose adenomatosa, tá? Quando isso acontece, seja do MUT-YH, ou do BRIP1, ou enfim, genes que a gente encontra, a gente sempre coloca essa observação. A gente não consegue afirmar se ter 3, 4, 5 variantes podem ter um efeito aditivo no risco. Então, o aconselhamento genético, ele tem que ser feito de acordo com a história familiar, com o que você encontra. Nesse caso, o paciente tem uma polipose que pode dar um risco de câncer coloretal até 80%, bem alto. O risco para câncer de ovário do BRIP1 pode chegar até, geralmente, até 10%, até mais ou menos 60 anos. Inclusive, tem indicação de oforectomia profilática. Então, esse é um aconselhamento genético. O médico que recebe esse laudo, ele tem, então, que pensar nos segmentos para essas duas síndromes, né? Eu estou olhando para o alto, gente, que eu estou na tela do alto, tá? Então, esse caso ele é um caso interessante porque justamente o que a Nina perguntou, ela tem uma CNV em heterozigose composta com uma missense patogênica que é muito bem conhecida, é muito frequente, e também tem uma síndrome de predisposição a câncer de mama e ovário, tá? Existem outras síndromes de câncer coloretal hereditário, não dá para falar de todas, senão essa aula vai para sempre.
Mas essas são as principais. Tem a síndrome de Peutz-Jeghers, a de polipose juvenil, polipose serrilhada. A polipose serrilhada, esse gene aqui, ele está interrogado pelo seguinte, são em poucos casos que você consegue identificar a mutação desse gene. Então, muitas vezes você tem um diagnóstico clínico da polipose serrilhada, mas você não consegue fechar o diagnóstico molecular, tá? Inclusive, isso é relativamente novo. Posso dizer que quando eu estava no INCA ainda não tinha isso aqui, não. Aí depois, no consultório, quando eu comecei a pegar os casos, é que eu fui ver que esse gene já tinha sido associado. A síndrome de Cowden, que é associada ao gene PTEN, que também dá uma predisposição ao câncer de mama, também pode causar câncer de colo retal, mas os pólipos são amartomatosos. A própria síndrome de Li-Fraumeni é uma síndrome que aí seria, então, não polipóide, tal como a síndrome de Lynch. Tem síndromes associadas a polimerases, que também são enzimas de reparo, que é POL-E, POL-D1. Tem outros genes, como MSH3 e NTHL1, que também tem herança autossômica recessiva. E a gente também, o nosso pesadelo, a gente tem síndrome de polipose adenomatosa de etiologia desconhecida, tá? A gente vê que isso está em constante evolução, a gente vê outros genes, tanto que esse é o nosso painel de câncer coloretal da Mendellix, tá? Ele tem todos esses genes. Ele é um painel bem completo, você vê, ele tem os BRCAs, ele tem genes, tem os genes de Lynch, tem os genes das polimerases, tem o gene da síndrome de Cowden, tem o gene da síndrome de Peutz-Jeghers e diversos outros, tá? Então, assim, o nosso painel de câncer coloretal, ele é bem grande, ele compreende as principais síndromes, não só as que eu falei aqui, mas outras também.